Senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Viçosa, mais uma vez, se reúne para a realização de sua sessão ordinária. Em nome do povo de Viçosa e suplicando a proteção de Deus, havendo o número regimental de parlamentares presentes a esta casa, dou por abertos os trabalhos desta noite. Está em discussão e votação a ata da 22ª reunião ordinária. Lembrando aos senhores e às senhoras que esta é a última reunião ordinária do primeiro semestre do ano de 2014. Solicito a dispensa da leitura da ata e passemos da discussão. Não havendo vereadores que queiram fazer a discussão, a ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Ata aprovada pelo plenário. O senhor secretário vereador Lidson Lenner Ferreira procederá à leitura das correspondências recebidas. Inicialmente temos um convite da Universidade Federal de Viçosa, PET Saúde, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, /Vigilância em Saúde, PET/VS, convida para o primeiro Fórum de Vigilância dos Óbitos Materno, Fetal e Infantil da região de Viçosa, região de saúde de Viçosa, cujo objetivo é discutir aspectos relacionados à vigilância da mortalidade da mulher em idade fértil, materna, fetal e infantil, e as políticas públicas para a redução desse tipo de óbito. 18 de julho de 2014, sexta-feira, de 8 ao meio-dia, no auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa, com inscrição gratuita. Correspondência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ofício número 29/2014. A Sua Excelência, o senhor Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, presidente da Câmara Municipal de Viçosa. Viçosa, 15 de julho de 2014. Excelentíssimo presidente, acusamos o recebimento da indicação de número 200/2014, formulada pelo vereador Carlitos Alves dos Santos, devidamente acompanhada por seus pares. Seguindo os aspectos norteadores do dever para com a sociedade e atento à transparência a que se obriga o poder público municipal, o SAAI gostaria de externar que está pronto para atender às solicitações enviadas. Entretanto, por se tratar de vasta documentação e da alta complexidade do objeto da presente indicação, solicitamos a Vossa Excelência a nomeação de uma comissão técnica para, em parceria com o SAAI, promover a realização de um trabalho digno de responder aos anseios da sociedade viçosense. Como o volume de documentos é de grande monta, sendo inviável aos cofres públicos a reprodução dos mesmos por cópias, será disponibilizado espaço físico compatível na sede da autarquia, suficiente para a realização dos trabalhos que serão desenvolvidos pela comissão nomeada pelo Legislativo e acompanhada por servidores do SAAI, no horário a ser definido pela própria comissão, de acordo com o que determina a Lei 1789/2006. Somente a título de ilustração, gostaríamos de esclarecer que o SAAI, por ser parte integrante do Poder Executivo Municipal, está obrigado a promover mensalmente as devidas prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através do SICOM, conforme determina a Instrução Normativa de número 10/2011, que instrui a presente.
Limitados ao exposto antecipadamente, agradecemos a atenção dispensada aos termos da presente, colocando-nos ao seu inteiro dispor e dos membros da comissão que será nomeada para dar início aos trabalhos que serão desenvolvidos. Atenciosamente, Sânio José Borges, presidente do SAAI, e Bento Eustáquio de Abreu Chapeta, assessor jurídico do SAAI. Ofício de número 158, gabinete, 2014. Ao senhor presidente, Viçosa, 14 de julho de 2014. Solicitamos a Vossa Excelência a indicação de 3 representantes desta augusta Casa Legislativa para acompanhar a execução do projeto da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, sendo que nos traz, no momento, reiteramos votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Celito Francisco Sari, Prefeito Municipal. Secretaria do Juízo de Direito da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Viçosa. Senhor Presidente, em cordial visita, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que este juízo já efetuou a tentativa de instituição do Comissariado da Infância e Juventude nessa comarca, mas não compareceram candidatos com idoneidade para exercer o munus. Na oportunidade, apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Juiz de Direito, Omar Gilson de Moura Luz. Convite. A paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, através do Conselho Paroquial de Pastoral, tem a satisfação de convidá-los para a solenidade de posse canônica de seu 5º pároco, reverendíssimo cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa, dia 16 de julho, quarta-feira, às 19 horas, na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima. Ofício 72/2014, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Viçosa, CMDCA. Viçosa, 11 de julho de 2014. Assunto: convite, Fórum de Fortalecimento da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Viçosa. Senhor Presidente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Viçosa, CMDCA Viçosa, fará realizar no próximo dia 19 a reunião preparatória do Fórum de Fortalecimento da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Viçosa. O evento, que tem por objetivo debater as políticas e ações desenvolvidas pelo poder público e entidades da sociedade civil organizada, terá início às 8 horas, no Salão Social da Igreja Presbiteriana de Viçosa, localizada na Avenida Pegarrofes, conforme programação aqui em anexo. Estão convidados para o evento todos os interessados, especialmente aqueles que atuam em programas e entidades de atenção à criança e adolescentes. Certo da atenção dessa casa, subscrevo-me, atenciosamente, Vera Sônia Saraiva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Viçosa. Senhores vereadores, Dr. Sérgio Norfino Pinto, Edenilson José Oliveira, Geraldo Deusdedite Cardoso. Em resposta à representação de número 05/2014, a Secretaria de Saúde de Viçosa informa que o Consórcio de Saúde, SISMIV, apesar do prefeito de Viçosa ser atualmente o presidente do consórcio, o mesmo tem gerência, administração própria, e a Secretaria de Saúde não tem autonomia direta na gestão. Sendo assim, sugiro que encaminhe as solicitações aos administradores gerentes, para que o mesmo encaminhe as informações solicitadas. O Centro Integrado Viva Vida Hiperdia Minas
recebe recurso vinculado para custeio da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais para atendimento a Viçosa e demais municípios da região de saúde e está sob gestão do município de Viçosa. As solicitações já estão sendo providenciadas, uma vez que existe a necessidade de reestruturação dos processos de trabalho, muitos dos quais dependem de uma assessoria jurídica que ficou prejudicada no primeiro semestre de 2014. Certa de sua compreensão, assina Ildamara Gandra de Menezes, secretária de Saúde de Viçosa. A Comissão de Saúde e Assistência Social, vereadores Dr. Sérgio Norfino Pinto, Edenilson José Oliveira, Geraldo Eusebio Cardoso, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, 583/2014. Senhores vereadores, conforme representação e indicações recebidas, seguem as respostas. Constam nesse relatório respostas da representação número 05/2014, das indicações 174 e 180/2014. Informações sobre as compras de medicamentos. Houve questionamentos que não foram respondidos por serem de responsabilidade de outros setores ou unidades, porém foram devidamente encaminhados às mesmas e estamos aguardando retorno. Espero que por meio desse relatório possa ter sanado com êxito as dúvidas e deixar sempre à disposição para outros esclarecimentos posteriores. Como secretária, eu e minha equipe pautamos pela transparência, ética e responsabilidade. Temos como método uma gestão compartilhada, onde toda crítica e sugestão são sempre bem-vindas, para que, a partir delas, possamos elaborar um modelo de serviço mais eficaz e oferecer à população de Viçosa um processo saúde e doença mais digno. Atenciosamente, Ildamara Gandra de Menezes, secretária de Saúde de Viçosa. Bom, segue aqui então a toda a documentação enviada pela secretária. O senhor secretário fará a leitura das proposições avulsas. Indicação de número 201/2014, do vereador Helder Evangelista. Ele requer seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao Departamento de Controle de Tráfego para que tome as seguintes providências: pinturas de sinalização na Avenida das Arábias, conclusão da pintura na Avenida JK, bem como a colocação de tachões de sinalização. Indicação de número 202, também do vereador Helder Evangelista. Ele requer que seja solicitado ao senhor prefeito que encaminhe a essa casa relação das entidades que recebem subvenções da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Esporte, contendo os respectivos valores e cópia do programa de trabalho de cada uma, para que possamos exercer nossa função fiscalizadora. Indicação de número 203, também do vereador Helder Evangelista. Ele requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao Departamento de Engenharia e Controle de Tráfego para que providencie a pintura de faixa de pedestre na Avenida Joaquim Lopes de Faria, próximo à creche existente no local, tendo em vista que muitas crianças precisam atravessar a rua e, por não ter a faixa pintada, correm risco de acidentes. Indicação de número 204, do vereador Idelmino Ronivon da Silva. Ele requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente
para que encaminhe a essa casa cópia do processo de dispensa de licitação para contratação da Fundação Renato Azeredo, Framinas. Indicação de número 205, também do vereador Edelmino Ronivon da Silva. Ele requer, seja solicitado ao senhor prefeito, que interceda junto ao órgão competente, para que encaminhe a essa casa cópia do contrato de dispensa de licitação firmado entre o município de Viçosa e a Fundação Renato Azevedo, Framinas, e cópia dos comprovantes que expliquem detalhadamente os serviços prestados por essa fundação ao município na área de educação, saúde e tribunais. Indicação de número 206, também do vereador Edelmino Ronivon da Silva. Ele requer que seja solicitado ao seu prefeito, que interceda junto ao órgão competente, para que encaminhe a essa casa cópia do contrato de aluguel do imóvel onde funciona o Centro Integrado na Rua Santa Luzia, constando o valor e o período de aluguel. Indicação de número 207, também do vereador Edelmino Ronivon da Silva. Ele requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que encaminhe a essa casa a relação dos funcionários que receberam férias com os recursos do Fundeb. Do mesmo vereador, a indicação número 208. Ele requer que seja solicitado ao senhor prefeito, que interceda junto ao órgão competente, para que encaminhe a essa casa relatório de aplicação de recursos da Prefeitura Municipal em fundos fixos, constando contas, valores e tempo de aplicação referente aos anos 2013 e 2014. Indicação número 209, do vereador Geraldo Deusdedite Cardoso. Ele requer que seja solicitado ao seu prefeito que encaminhe a essa casa projeto de lei que dá nova redação à lei número 1430/2001, conforme minuta que vai em anexo. Indicação de número 210/2014, do vereador Geraldo Luiz Andrade, vereador Geraldão. Ele requer que seja solicitado ao senhor prefeito que cumpra o determinado pela lei número 2386/2014, no que tange às nomeações dos conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD. Indicação de número 211, dos vereadores João Januário Ladeira e Helder Evangelista. Os vereadores que essa subscrevem requerem, na forma regimental, seja enviada a minuta de projeto de lei em anexo, solicitando ao prefeito municipal que submeta proposta à Câmara Municipal para isenção da tarifa de água, taxa de coleta de lixo e IPTU de contribuintes que, comprovadamente, tenham renda familiar comprometida com o custeio de tratamento de doença ou deficiência física do próprio contribuinte ou do parente residente no imóvel, correspondente à incidência dos tributos. Por fim, requerimento 044/2014, de autoria do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. O vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, seja realizada audiência pública em data a ser definida para discutir os riscos de epidemia de dengue em nosso município. Na verdade, eu gostaria de fazer uma retificação. Nós fizemos uma solicitação, pois em conversa com o senhor Marcos Alpino, que daqui a pouquinho estará usando a tribuna, seria
não o risco de epidemia, mas sim o pacto pela cidade, por Viçosa e contra a dengue. Então, é uma proposta com a visão didática completamente diferente do que foi aposto pela secretaria dessa casa. Vamos agora, senhores, ao uso da tribuna. Ainda tem projetos ainda para serem apreciados. Desculpe, senhor secretário. O senhor secretário fará a leitura de pareceres aos seguintes projetos em pauta. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei 019/2014, de autoria dos vereadores Salvo José do Carmo Silva, Sérgio Norfino Pinto, Hélder Evangelista, Marcos Nunes Coelho Júnior, Lidson Lênia Ferreira, Geraldo Luiz Andrade, Geraldo Deusdedite Cardoso, Idelmino Ronivon da Silva e Edenilson José Oliveira. Emenda modificativa 002 ao projeto de lei 019/2014. Autores, vereadores Salvo José do Carmo Silva, Sérgio Norfino Pinto, Hélder Evangelista, Marcos Nunes Coelho Júnior, Lidson Lênia Ferreira, Geraldo Luiz Andrade, Geraldo Deusdedite Cardoso, Idelmino Ronivon da Silva e Edenilson José Oliveira. Projeto de lei 023/2014, dispõe sobre denominação de via pública, Rua Alex Dorofeff, distrito de Silvestre. Autor, vereador Alexandre Valente Araújo. Projeto de lei 032/2014, dispõe sobre a concessão de diárias de viagens aos servidores da Prefeitura Municipal de Viçosa e da outras providências. Autor, senhor Prefeito Municipal. Projeto de lei 037/2014, ratifica o protocolo de intenções subscrito por municípios integrantes da região do Vale do Piranga para a constituição do consórcio intermunicipal multissetorial do Vale do Piranga e da outras providências. Autor, senhor Prefeito Municipal. Projeto de lei 040/2014, determina a aplicação de sanções aos estabelecimentos que permitam ou facilitem a venda de bebidas alcoólicas para crianças ou adolescentes. Autor, vereador Sérgio Norfino Pinto. Projeto de lei 042/2014, abre crédito especial ao orçamento vigente. Autor, senhor Prefeito Municipal. Projeto de lei 043/2014, dispõe sobre medidas para prevenção e controle da violência nas escolas do município, como especifica e estabelece medidas preventivas e orientadoras destinadas a inibir qualquer forma de violência contra servidores do quadro administrativo, pedagógico da rede municipal de ensinos. Autores, vereadores Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira. Apenas ela. Vereadora Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira. Projeto de lei 044/2014, altera redação do inciso 8 do artigo 5º da Lei 1635/2004, que dispõe sobre a instalação de estações radiobases e equipamentos a fins de rádio, televisão, telefonia e telecomunicações em geral, no município de Viçosa e da outras providências. Autor, vereador Edenilson José de Oliveira. Projeto de lei
045/2014, abre crédito especial ao orçamento vigente. Autor, senhor prefeito municipal. Projeto de lei 046/2014, concede subvenção social à entidade, Associação Assistencial e Promocional da Pastoral da Oração de Viçosa, APOV. Autor, senhor prefeito municipal. Projeto de lei 047/2014, altera limite de abertura de créditos suplementares. Autor, senhor prefeito municipal, Celito Francisco Sari. Projeto de lei 048/2014, abre crédito especial ao orçamento vigente. Autor, senhor prefeito municipal, Celito Francisco Sari. Projeto de lei 049/2014, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, majorando o orçamento do Poder Legislativo do município de Viçosa, exercício de 2014, e dá outras providências. Autor, senhor prefeito municipal, Celito Francisco Sari. Lembrando que todos esses projetos lidos foram apreciados e aprovados por suas comissões. Solicito ao senhor segundo secretário da mesa, na ausência da nossa vice-presidente, Marilange Pinto Coelho, que está com a sua mãe internada para uma cirurgia em Juiz de Fora. Senhor vereador Paulinho Brasília, por gentileza, proceda à leitura do dispositivo do regimento interno dessa casa, que dispõe sobre o uso da tribuna livre. Boa noite a todos. Capítulo 3º da Tribuna Popular. Artigo 296. Qualquer eleitor do município de Viçosa poderá usar a tribuna da Câmara Municipal em reunião ordinária, no máximo 3 vezes por sessão legislativa, para emitir opinião sobre assunto de interesse público, desde que se inscreva na Secretaria da Câmara até às 10 horas do dia da reunião. Inciso 1º, parágrafo 1º. No ato da inscrição, o interessado indicará o assunto sobre o qual pretende emitir opinião, quando lhe será entregue cópia deste decreto legislativo. Número 2. Ao fazer o seu pronunciamento, o orador não poderá desviar do tema proposto sob pena de ter a palavra cassada. Número 3. É expressamente vetada a discussão de temas de natureza político-partidária. Número 4. O orador não poderá fazer ataques pessoais de qualquer natureza a quem quer que seja, sendo-lhe cassada a palavra assim que desrespeitar a determinação. Artigo 297. Ressalvada a hipótese de expressa determinação do plenário, concedendo ao orador, por sua solicitação, até o dobro do tempo permitido, nenhum cidadão poderá usar a tribuna por mais de 5 minutos, sob pena de ter a palavra cassada. Parágrafo único. Durante a alocução do orador, não será permitido qualquer tipo de intervenção, nem mesmo dos vereadores. Artigo 298. O cidadão que tiver a palavra cassada, por qualquer motivo, não poderá usar a tribuna até o final da legislatura em que a pena tiver sido exposta. Artigo 299. O cidadão que se inscrever e não se apresentar na hora estabelecida ficará impedido de fazer nova inscrição nos 6 meses subsequentes, a menos que se apresente justificativa formal e convincente. Senhores vereadores, inscrito para o uso da tribuna livre, o senhor João Salles Tibúrcio, que vem tratar a respeito de matéria publicada no jornal O Popular, no dia 3 de junho de 2014.
senhor João Salles Tibúcio é o inscrito na tribuna popular para fazer o uso da palavra. Logo depois da inscrição, vem o senhor Marcos Alpino, que vai tratar sobre o assunto Pacto pela Cidade, por Viçosa e contra a dengue. Boa noite a todos, senhores e senhoras presentes. Semana passada, uma vizinha me procurou pedindo para conversar com o vereador Luiz Andrade, pois seu neto havia votado nele e estava chateado com a entrevista que o vereador havia dado ao Jornal Popular. A entrevista era que irei ler. Geraldo Luiz Andrade disse estar com o pé no chão e que não se pode ser pontual, apesar do descrédito da atual administração. O prefeito foi infeliz na escolha de parte do seu time, mas ressalvou, observe bem, ressalvou que as mazelas são históricas. Disse não saber se ainda vota pela cassação do prefeito, afirmando desconhecer o dia que Viçosa esteve nos tiros. Disse ser necessário cautela na decisão em prol da cassação do prefeito e que tal pedido não partiria dele, afirmando que a Câmara é composta de pessoas idôneas e capacitadas. Isso eu concordo. Para minha surpresa, recebi a resposta grosseira e mal educada do vereador. Essa é a resposta que me deu. Você não consegue ler e entender o que está escrito aí, não? Essa é a resposta que me deu, que não é digno do vereador. Agora, eu quero dizer eu quero dizer ao vereador que não estou nem um pouquinho preocupado em saber se ele apoia ou não a cassação do prefeito. O que realmente continua me preocupando muito são os carros de som que continuam infernizando a vida de muita gente. A prostituição vergonhosa ao lado da Câmara dos Vereadores, da praça aqui, ó. Os incontáveis buracos na rua, sujeira na cidade, violação, drogas e assalto, situação precária da saúde. Isso sim me preocupa, certo? Bom, agora, para terminar minha falação, não vou usar os 6 minutos, eu estou falando exclusivamente para o senhor Geraldo. Não podemos mais, somente escrito para ele. Senhor João, deixa eu explicar para o senhor. Eu pedi que fizesse a leitura do uso da tribuna popular, e dentro desse uso da tribuna, não há a permissão para que o senhor possa se dirigir numa questão ao vereador para tirar uma satisfação. Mas eu não posso dizer os demais, é só ele que me ofendeu? Eu não tenho direito? Sim, senhor João, mas eu estou dizendo para o senhor, porque pedi para fazer a leitura, certo, eu li. Porque da mesma forma que o vereador fez uma manifestação no jornal, outros fizeram que não agradaram as outras pessoas, tá certo? É por isso que estou pedindo ao senhor que o senhor iria fazer um comentário. O senhor trouxe o comentário e, a partir do comentário, aí encerra. O senhor não pode dirigir agora a palavra ao vereador. Senhor presidente. Vereador, para o senhor se dirigir a quem está na tribuna, tem que haver permissão do plenário. O senhor pode... Só um minutinho, senhor João. Ele não pode ter... O presidente pode conversar com o senhor para explicar, mas o vereador, para se dirigir, precisa pedir permissão ao plenário. Por gentileza. Eu gostaria de pedir permissão aos colegas para me intervir aqui, de certa forma. Sim, exatamente para... Não, senhor João, o senhor vai voltar ao microfone. O senhor quer que termine a... eu acho que pode deixar ele à vontade para concluir o seu raciocínio, sem nenhum problema. Perfeitamente, senhor João. No microfone, senhor João. Para terminar, eu tenho um recado exclusivamente para o vereador. O vereador Geraldo Luiz Andrade. Somente para ele. Caso o vereador ache que eu não mereço respeito pelos meus 73 anos de idade, que ele me respeite por eu ser um daqueles que ajuda a pagar o salário dessa casa. Só isso e nada mais. Tudo bem, senhor. Quando nós definimos a questão que eu fiz, a questão que o vereador Paulinho Brasília lesse e o que a pessoa se inscreve na tribuna, e depois a pessoa vai fazer o uso do microfone. O próximo a usar a tribuna
é o senhor Marcos Alpino. O senhor Marcos Alpino, exatamente, que vai tratar sobre o Pacto pela Cidade, por Viçosa e contra a dengue, onde, inclusive, a solicitação de uma audiência pública para o tema ser tratado. Ok. Eu cumprimento aos vereadores desta casa, ao público aqui presente no plenário, à população de Viçosa que está nos assistindo, e quero dizer que me sinto bastante honrado e feliz por poder usar este espaço público, a honra de poder falar com os senhores vereadores sobre um assunto que é de primeira ordem para a saúde pública e a segurança da população de Viçosa. Vou iniciar me apresentando melhor. Meu nome é Marcos Aquino, sou servidor público da FUNASA, ligado ao Ministério da Saúde. Fui cedido recentemente ao município de Viçosa e, mais recentemente, me foi solicitado que respondesse pela coordenação do controle de endemias de Viçosa. Quero aproveitar e registrar a presença de uma colega, doutora Karen, médica veterinária, colega de trabalho aqui presente no plenário. Bem, logo que eu cheguei a Viçosa, tive a oportunidade de conversar com o presidente desta casa, em que nós falamos rapidamente sobre a questão da dengue, e já naquele período, aproximadamente há uns 4 meses atrás, Vossa Excelência mostrou a sua preocupação com a questão da dengue, porque é uma doença que mata e tem matado pessoas por este país afora, e nós pensávamos já em tomar algumas atitudes que pudessem fazer a diferença em Viçosa. Daquele momento, senhor presidente, para cá, aconteceu um fato novo, surpreendente, inclusive para nós, da saúde pública, e que se mostra, neste momento, numa condição bastante grave, não só para Viçosa, mas para todo o país. Recentemente, o governo achou por bem alterar o procedimento dos agentes de endemias e, em função de um novo produto que nós chamamos de larvicida, anteriormente era um grão, um larvicida na forma de um grão que era dispersado tanto nos locais que continham água, quanto naqueles secos, mas que poderiam vir logo em seguida, nos próximos 60 dias, receber água de chuva. E aquele larvicida, então, tinha o poder de neutralizar a larva do mosquito Aedes, que é o transmissor da dengue. Pois bem, eu chamo a atenção da população para o seguinte: este larvicida já não é mais utilizado e o procedimento foi alterado. O larvicida agora é líquido e é aplicado apenas nos reservatórios e nos locais que estão com água presente. Reservatórios, caixa d'água que seja destampada, pneus, montes de lixo, ferro velhos, mas apenas, e eu ressalto, apenas aqueles que tenham água. E ficam a descoberto todos os demais pontos secos que possam receber a água de chuva, logo em seguida a passagem do agente, e se naquele local houver ovos de Aedes aegypti, eles eclodirão e soltarão pela cidade uma nuvem de mosquitos que podem transmitir a dengue. Por conta deste diferencial que nos assustou demais, profissionais da saúde e aqueles que sabem da gravidade da situação, inclusive Vossa Excelência, na nossa primeira conversa, e que nos fez
tomar já algumas atitudes logo em seguida. Algumas delas, eu vou citar, nós passamos a fazer a coleta diária e análise de larvas de mosquitos em toda a cidade, para que nós tenhamos um mapeamento o mais próximo da realidade da infestação do Aedes em Viçosa. Também decidimos e determinamos aos nossos colegas, que faz, por sinal, um ótimo trabalho nesta cidade, mas que precisa de ter um diferencial que nós estamos oferecendo. Nós estamos também notificando os proprietários de lotes vagos na cidade que possam, numa primeira vista, oferecer condição de risco para a proliferação do Aedes, dando um prazo mínimo suficiente para que esse lote seja limpo. Não sendo acatada a nossa pré-notificação, o serviço de fiscalização do município. Presidente, eu peço apenas extensão de alguns 2 minutos para concluir. Ao plenário, solicito mais 5 minutos, devido à importância do assunto. Eu agradeço demais a esta casa. E vou tentar concluir rapidamente, inclusive saltando algumas coisas. Pois bem, aqueles que não atendem à pré-notificação, o serviço de fiscalização do município é informado por nós, do controle de endemias, faz a verificação do imóvel e, achando necessário, ele notifica aquele proprietário para cumprir a obrigação dele e também a possibilidade da multa pelo descumprimento. Pois bem, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esses procedimentos e vou me ater mais especificamente à minha vinda, por conta disso tudo, inclusive, que é a última proposta que a Secretaria de Saúde, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica e o Controle de Endemias, traz a esta cidade, que é, no nosso ponto de vista, talvez a única alternativa para responder à gravidade da situação que está posta por conta do novo larvicida, do procedimento adotado a partir dele e do hábito da população em deixar lixo exposto nos quintais, nas ruas e nos lotes, mato em excesso, lajes descobertas, caixa d'água desprotegida e outra quantidade de problemas graves. Nós estamos chamando essa proposta, senhores vereadores, de Pacto pela Cidade e contra a Dengue. Este é o motivo principal da nossa presença nesta casa, honrados pelos senhores, pela plateia aqui presente e por aqueles que assistem a essa reunião. Este pacto, nós já demos início hoje e nos próximos 20 dias, nossos agentes estarão visitando algumas entidades que são formadoras de opinião em Viçosa, são reprodutores de boas informações. Aqui presente nós temos inclusive um que representa um meio de comunicação, que são as rádios. E esta Câmara, por sinal, que tem aqui a presença da TV Viçosa, além dos senhores vereadores que representam a sociedade através dos seus mandatos. Esse pacto propõe à cidade: vamos todos mudar os nossos hábitos, vamos, prefeitura, agir para que aqueles que atentem contra a segurança da população na questão da dengue sofram as penalidades da lei, e vamos também nós, poder público, cuidar daquela área que é pertinente ao poder público, que são as áreas públicas do município. Embora o SAI já faça um excelente, e eu digo excelente porque eu conheço outras cidades, o SAI de Viçosa está de parabéns pelo que vem fazendo pela limpeza das nossas ruas. Mas, vou ressaltar, nem o SAI, nem a fiscalização do município, nem a Secretaria de Saúde conseguirá dar conta do problema. Eu digo a vocês, se nós não mudarmos os nossos hábitos, se não adotarmos um novo procedimento enquanto cidadãos de Viçosa, se a prefeitura não tiver sucesso no seu trabalho,
estejam certos, vereadores, eu não quero assustar a cidade. Nós estamos, senhor presidente, na iminência de sofrer surtos constantes de dengue em Viçosa. E podemos chegar numa situação de epidemia. Dengue mata, não tem vacina disponível, não tem remédio. Ela mata as pessoas. E aqueles que sobrevivem é por uma autodefesa do próprio organismo. E a própria sorte de Deus olhando por nós. Então eu peço a vocês, moradores de Viçosa, a vocês autoridades, abracem este pacto. O pacto pela cidade de Viçosa e contra a dengue. Passados esses 20 dias, os agentes de endemias e mais os servidores do PSF estarão visitando cada domicílio de Viçosa, levando uma mensagem nossa, que está aqui apostada neste pequeno resumo que eu passei para o senhor presidente, os senhores vereadores. Esta mensagem chama atenção para a gravidade do problema da dengue e convoca todos, e chama todos, e convida a todo morador de Viçosa: vamos mudar os nossos hábitos, vamos cuidar dos nossos lotes, vamos parar de jogar lixo em nossa cidade, porque a dengue vai tomar conta dessa cidade e a saúde pública não tem pernas para dar conta do problema. Não é porque nós não queiramos, é porque não tem pernas, não tem pessoal suficiente. Inclusive, senhor vereador, presidente, eu gostei demais da sua proposição já inicial, chamando a sociedade para debater o problema da dengue de uma forma propositiva, que traga soluções, que mudem a legislação, inclusive, que criem novas soluções, que elas sejam novas para responder ao tamanho do desafio que está posto. Eu agradeço aos senhores pela extensão do prazo, porque a gravidade do problema pedia isto, e esta casa entendeu. Estamos à disposição de vocês, da sociedade, e vamos estar buscando todos os meios para dar resposta ao problema. Muito obrigado. Após o uso da palavra pelo senhor Marcos Alpino, solicito ao senhor presidente da Comissão de Saúde dessa casa e seus membros que possam estar fazendo a organização dessa audiência pública para o mais breve possível. Apesar de termos tomado a iniciativa, passo aos senhores as ações para a realização da audiência pública. O primeiro vereador inscrito para o uso da tribuna livre é o senhor vereador Geraldão, do PTB. Nós temos aqui ainda requerimentos, proposições avulsas. Perdão. O senhor vereador não se encontra no plenário. O segundo inscrito é o vereador Sérgio Norfino e logo depois o vereador professor Idelmino. Caro presidente Luiz Eduardo, presidente da mesa, em nome do qual cumprimento os demais componentes, caros colegas vereadores, público presente, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Parabenizar os que fizeram o uso da tribuna, em particular o senhor Marcos, pela excelente apresentação e o esclarecimento e a chamada de atenção da comunidade para essa questão da dengue, e reforçando que a participação da comunidade é fundamental. Estamos chegando aí o período das chuvas e nós vamos organizar, segundo a determinação da presidência, a audiência pública para nós debatermos esse assunto. Eu recebi aqui uma correspondência manuscrita de uma senhora, Dona Maria das Graças Silva, que é moradora da Barrinha, Viçosa, acho que os colegas talvez tenham recebido também. Ela diz o seguinte: até quando nossos jovens ficarão sem acesso à cultura e lazer nessa cidade? Agora, eles só têm as drogas para se divertirem. Ajude-nos, por favor.
Eu achei interessante a colocação da dona Maria, porque ela vem retratar uma realidade que é a nossa realidade aqui em Viçosa. E a questão dos jovens ou dos adolescentes, pelo fato de fato, não terem na nossa cidade, na nossa comunidade, áreas de convivência, área de lazer, principalmente aqueles que não têm um envolvimento familiar mais equilibrado, eles podem, de fato, buscar o acesso às drogas e ao álcool como forma, entre aspas, de preencher o seu tempo. Nós estamos trabalhando na comissão para discutir a questão da rede de atenção, e essa comissão está se desdobrando em grupos técnicos de discussão a respeito desse assunto, porque a ideia é discutir a rede de atenção e trabalhar um protocolo de atendimento e um fluxograma de condutas. E uma das dificuldades pelas quais a gente já está se deparando é que realmente, de fato, a infraestrutura para o atendimento ao usuário de drogas e álcool realmente é precária. Nós vamos ter dificuldades no sentido de estar trabalhando essas condutas dentro dessa realidade. E, com certeza, ao final dos trabalhos, propostas e sugestões de projetos para a gente buscar avançar em cima disso surgirão. Mas eu quero julgar aí... Só uma parte, senhor vereador. Eu queria lembrar aqui rapidamente, né, o senhor comentou a respeito do uso de álcool. Essa casa ela aprovou um projeto, né, no qual o objeto central era proibir a venda de bebida alcoólica dentro do terminal rodoviário. Né? E andando por lá a gente nota que essa lei ela não está sendo colocada em prática. Né? Eu acho que novamente a gente tem que pedir aqui ao presidente dessa casa para encaminhar o ofício ao senhor prefeito para que essa lei ela seja realmente implementada. Né? O ambiente ali não é um ambiente para consumo de bebida alcoólica. De fato, é um fator de risco. E por ali também circulam jovens, circulam adolescentes, então eles têm o acesso a esse vício, e isso tem que ser combatido de fato. E outra coisa, descobri que nós temos mais um fundo público, né, que é um fundo que é relacionado ao patrimônio cultural e que parece que ele não está sendo muito bem gerido, e a questão da cultura, do acesso à cultura, ao lazer, a questão assistencial, ela está muito ligada aos fundos públicos que a gente tem debatido, e quando você fala que existem recursos financeiros, e esses recursos não estão sendo muito bem geridos, a gente trazendo essa discussão para esse tipo de informação, a gente vê que algo realmente precisa ser feito com relação a isso. Eu gostaria só de comentar com relação à secretária, a correspondência da secretária de Saúde, ela mandou alguns documentos referentes a requerimentos e indicações que a Comissão de Saúde realizou. Recebemos agora esses documentos e a gente, na Comissão de Saúde, vai se debruçar e avaliar se aquilo atende ao que foi solicitado. Mas eu gostaria de ressaltar o seguinte: fizemos alguns requerimentos, principalmente relacionados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, a questão do Hiperdia e Viva Vida, e as questões relacionadas ao consórcio municipal, ao contrário do que foi falado na carta-resposta que ela enviou, foram direcionados ao presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que hoje é o prefeito municipal de Viçosa. Então, o nosso requerimento solicitando informações relacionadas ao consórcio não foram direcionadas à secretária e assim ao presidente do consórcio, como deve ser, datado de fevereiro, março de 2014, se não me engano. As informações referentes ao Hiperdia e ao Viva Vida, sim, foram direcionadas à secretária de Saúde. Durante esse primeiro trimestre, muito se debateu e muito se discutiu, muitas denúncias se apresentaram aqui com relação à saúde, no contexto da atenção básica, com relação à falta de medicamentos, e em cima disso, a Comissão de Saúde fez requerimentos e buscou informações. O CAPS também foi muito questionado, e esses documentos e essas informações, eles não vieram para a Comissão de Saúde. Vou ver o que foi mandado agora, principalmente relacionado ao consórcio Hiperdia e Viva Vida. De uma certa forma, isso não deixa de ser um cerceamento do direito, das atribuições do Legislativo, estou encerrando, de buscar informações e esclarecimentos a respeito do que vem em termos de denúncias
e declarações aqui na tribuna. Quando esse cerceamento para o fornecimento de informações ele ocorre, entre aspas, será que é por parte do Executivo? Isso nos deixa abertos a uma série de questionamentos. Não vê as informações por quê? Não está organizado para poder não encaminhar as informações não estão disponíveis, o que foi solicitado não veio porque não há interesse que venha. A gente fica aberto a fazer uma série de questionamentos. A comissão, já expirado o prazo regimental para o recolhimento dessas informações, já buscou junto ao judiciário, ao jurídico da Câmara, a busca dessas informações via judicial. Nós precisamos dessas informações para analisar e saber o que de fato vem acontecendo no contexto dessas questões. Eu acho que isso é de interesse, inclusive, do próprio Executivo, e não só do Legislativo e da comunidade também. Muito obrigado. Muito bem. O vereador Geraldão estava ausente no seu chamado. Professor Edelmino, o senhor permitiria? Vereador Geraldão, para o uso da tribuna. Cumprimentar o presidente da casa no momento, vereador Lidson Lene, vereador Paulinho Brasília, nobres colegas, público presente, todos aqueles que nos assistem e nos ouvem pelos veículos de comunicação. Boa noite. Inicialmente, sem ter uma resposta muito pronta aqui, viu, senhor João? Vou começar pelo senhor, meramente agradecer a participação do senhor aqui na tribuna. É livre, em relação ao que for para falar de mim, minha vida é um livro aberto, inclusive minha vida pública. Sempre que precisar, pode estar remetendo meu nome aqui, não há problema. Se o senhor achou que eu agi com desrespeito ou com falta de educação, o que eu tenho que fazer é pedir desculpas. E, na verdade, não atenderia realmente ao pedido do senhor, que era me ratificar de uma entrevista, visto que quase que diariamente a gente dá entrevista, e as entrevistas são já uma forma de que as pessoas formem suas opiniões. De todo fato, você pode ter certeza, o senhor, que eu trato todo e qualquer, seja idoso, seja criança, seja branco, preto, rico, pobre, com o maior respeito que eu consiga. Se não dei conta de tratá-lo com respeito, fica aí o pedido em público de desculpas, e quando precisar usar a tribuna para falar, fique à vontade também. Dando continuidade, primeiramente parabenizar aí os dançarinos de Viçosa, foram 100 dançarinos de Viçosa e outras cidades da região, estiveram lá em Curitiba, participando da etapa final do Festival Internacional de Hip Hop. Mais uma vez, os 3 grupos, aí, compostos por quase 80 dançarinos, conquistaram boas colocações, ficando entre os 10 em cada categoria que participaram. E, mais do que essa disputa, eu acho que o que é válido em relação à saída desses viçosenses ao Sul é estar em contato com a dança de ponta. Foram julgados, inclusive, por dançarinos internacionais, pessoas de fora do Brasil, e muito assim nos motiva e vai, de certa forma, na contramão da colocação do Dr. Sérgio aqui. É lógico que precisamos de muito mais incentivo à cultura na cidade, mas há trabalhos que vêm sendo bem feitos, há monitores que trabalharam todo o ano de 2014 gratuitamente para levar os seus alunos ao sul do Brasil, e isso acabou acontecendo. Então, parabenizar toda a comunidade da dança, principalmente da dança de rua, que representou Viçosa e bem lá no Festival Internacional de Hip Hop. Estive, em virtude do nascimento do meu filho primogênito, João Luiz, passei alguns dias no Hospital São Sebastião. De público também gostaria de levar um agradecimento e parabenizar toda a equipe daquele hospital, de faxineiros, vamos dizer assim, aos médicos, um atendimento de primeira qualidade. Não tenho muito contato com a rede de saúde hospitalar de Viçosa, não tenho essa vivência, mas esses dias que estive por lá, posso dizer que sou fã, a partir do momento que estive lá, pelo atendimento. E isso aí transcendendo a questão de ser vereador, de ser uma pessoa pública, porque o que a gente via, e até porque eu fiquei alguns dias lá, é esse tipo de movimentação, carinho, acolhimento a todos aqueles internados. Coincidentemente, Dona Maria Aparecida, que está aí, até também passou uma noite lá no hospital, e eu acho que assim também foi com ela.
Hoje acontecendo, a partir de hoje, durante 3 dias, os Jogos Universitários Mineiros, depois de mais de 20 anos que eles foram realizados em Viçosa, eles voltam a acontecer aqui em Viçosa. Tivemos a oportunidade que a equipe da diretoria da LUV esteve aqui à Câmara Municipal solicitando junto à Comissão de Cultura, Esporte e Turismo um apoio para que os jogos acontecessem aqui na cidade. Eles demandavam de estrutura física para receber esses quase 1.200 atletas de várias universidades mineiras que aqui estão. E, então, nesse sentido, agradecer à Secretaria de Educação, que depois de muita insistência e de muitas forças políticas e pessoais, acabou, vou usar o termo, cedendo o centro educacional para receber a esses atletas, né, de várias universidades. Mais de 500 estão hospedados lá. Em virtude disso, as aulas não acontecem nos próximos 3 dias, porém os professores estão encarregados de uma série de atividades que já tinham que fazer, e também é interessante o legado que a LUV vai deixar para a escola. Um legado estrutural, né, uma contrapartida por estar usando espaço, parece que vão ficar alguns chuveiros, alguma estrutura de cozinha também. E um outro lado, que é durante esse segundo semestre, a LUV, que é a Liga Universitária Esportiva Viçosense, fará também um trabalho focado nesses alunos do centro educacional. São mais de 500 crianças que estudam no centro educacional, e graças a essa parceria, digamos, Secretaria de Educação, LUV, foi possível Viçosa sediar, depois de mais de 20 anos, esses jogos, que é com certeza de extrema relevância para a nossa comunidade jovem, inclusive sendo uma oportunidade de lazer para as pessoas acompanhar. Tive hoje com o doutor Guilherme Tibor e lembrava dos bons tempos de Copa Taça BH Júniores, que acontecia aqui em Viçosa, e aquilo muito estimulava a gente enquanto jovem, enquanto adolescente, e essa é uma marca que eu acredito que o Jumes também trará à cidade de Viçosa. Marcos, meu tempo está acabando, o Marcos Aquino, que falou aqui do Pacto pela Dengue. Estamos juntos, e eu acho que é por aí mesmo, o poder público fazer seu papel, a sociedade entender que tem o seu dever de casa a ser cumprido, agir com consciência. Peço minha reinscrição, até para tratar da questão dos fundos, que também me incomoda, 600 mil num fundo parado, 150 em outro, 700 em outro, e por aí vai. Gostaria também de estar destacando essa questão numa próxima oportunidade. Convido, então, para o uso da tribuna, vereador professor Idelmino. Professor Idelmino, ontem foi dia do propagandista de laboratório, também dia da liberdade de pensamento. E hoje, a minha tabelinha não tem isso não. Dito cantor também ontem? Muito bem, parabéns, Geraldão. Isso. E hoje é dia dos clubes. Olha só. Muito obrigado, senhor vereador Lício Lene, que hoje preside essa mesa. Quero cumprimentar todos os funcionários dessa casa, cumprimentar o vereador Edenilson, na pessoa de quem eu cumprimento os demais colegas, público presente e todos aqueles que nos veem e nos ouvem pelos meios de comunicação. O vereador Geraldão roubou aqui a minha fala no bom sentido, né? Eu ia falar também a respeito dos Jogos Universitários de Minas Gerais, né? Se eu puder contribuir de alguma maneira, vereador Geraldão. São, na verdade, 28 anos, viu, que Viçosa não recebia esses jogos, né? E nós tivemos todo o empenho por parte da divisão de esporte e lazer da UFV, o professor Próspero, né, se prontificou, né, e levou adiante nessa difícil tarefa, né? Cumprimentar o presidente da LUV, o Vitor Lana, que também se empenhou, né? Tive reunido com ele hoje à tarde, inclusive representante do Ministério dos Esportes, né? O Adson Ribeiro esteve nessa casa hoje em reunião comigo, né? Também vai participar da abertura dos jogos, e realmente aqui também colocar, né, o quanto nós tivemos aí por parte do Departamento de Esporte desse município, também a Secretaria de Educação, o empenho no sentido de fazer com que todos os jovens, são 1.200 jovens de 17 universidades federais, que vão estar por esses 3 dias aqui no nosso município, e está sendo feita toda uma logística, né, por parte do município, no sentido de tentar atender da melhor maneira esses jovens. Estava conversando com o Vitor Lana, né, o presidente aí da LUV, ele colocando que a intenção dos jogos,
claro, é promover a interação, né, entre as universidades, entre os jovens, e é uma oportunidade que nós temos de fazer com que a universidade ela venha para dentro da cidade e vice-versa, né, uma vez que o esporte, né, a exemplo da música, né, propicia isso, essa interação. Bem, uma outra coisa que eu quero colocar, aí eu quero também pegar carona na fala do doutor Sérgio, hoje eu estou caroneiro, né? O doutor Sérgio colocou aqui, colocou muito bem, o ano passado nós tivemos esse problema e esse ano a gente continua tendo, que é o envio de documentos para essa casa por parte do Poder Executivo, né? Eu estou aqui, coincidentemente, doutor Sérgio, eu tinha até separado, né, são 17 ofícios, né, na verdade tem mais de um documento sendo objeto de cada ofício, então mais de 30 documentos que eu, vereador Idelmino, pedi e que o Executivo não me mandou, né? Eu acredito que com os demais colegas está acontecendo exatamente a mesma coisa, né? Então, uma interrogação existe aí, né? Bem, não tem uma organização realmente com esses documentos, né? Bem, foi colocado aqui que teria um ouvidor para poder acompanhar as reuniões da Câmara, os pedidos dos vereadores, para poder remeter esses documentos, né? Ou simplesmente está protelando no sentido de evitar com que nós, da Casa Legislativa, tenhamos acesso a essa documentação. No meu ponto de vista, enquanto legislador, enquanto fiscalizador, são documentos importantes para que nós, vereadores, possamos fazer o nosso trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar a coisa na balança e começar a fazer também um pacto entre a gente, vereador, né? De que maneira a gente pode fiscalizar o Executivo? Não é por meio de documentação? É por meio de documentação. De que maneira o Executivo trabalha? É por meio de aprovação de demandas aqui na Câmara. Então, uma troca aí tem que ser proposta, né? Nós vamos fazer o nosso trabalho legislativo de aprovar aquilo que o Executivo nos manda? Sim, nós vamos fazer, mas nós temos que amarrar isso também a questão de que, para a gente trabalhar, a gente precisa da documentação. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Para o Executivo trabalhar, ele precisa da aprovação da Casa Legislativa, e para nós trabalharmos, a gente precisa da documentação que ele não está nos remetendo. Olha, diante de tanta opção, né, do porquê o Executivo não nos manda documento, né, eu tenho a minha opinião, né? Sem a documentação, a gente fica ceifado de fazer o nosso trabalho. E as irregularidades, doutor Sérgio, pipocam uma atrás da outra, né? Colegas que estão assistindo a gente em casa, olha, o tempo todo na rua, seja cidadão, seja membro da própria administração, né, traz demanda de irregularidade. Às vezes, né, a gente observa que o funcionário, o servidor do município, ele está sendo coagido, vereador Mequilo, fazer coisa errada, né? A gente já ouviu aqui uma frase, né, que documentos que brotam sobre a mesa, né? E isso foi colocado num cenário de processo licitatório, em que o funcionário, o servidor, ele teve que simplesmente falar que um documento tinha brotado da mesa dele, porque ele não podia falar quem é que tinha inserido aquele documento dentro de um processo licitatório. Então, a gente vê servidores sofrendo, né, por não poder falar abertamente a respeito das irregularidades do Executivo. Então, essas demandas vêm para a gente formaliza isso por meio do pedido de documentos, remete isso para o Executivo simplesmente não nos responde. Né? Então, a tentativa é exatamente impedir que a gente faça o nosso trabalho. Porque se a gente pegar cada um dos documentos que a gente realmente pede, né, que vem por meio de uma denúncia, de um ilícito, e a gente vai a fundo, vai ser uma irregularidade atrás da outra sendo aprovada, sendo apurada. Né, conforme foi aí a questão dos medicamentos, conforme foi a questão do caso Sassan, a questão lá do terminal rodoviário e outros mais. Né? Essa tarde já tem uma outra demanda grande aparecendo aí, né, que logo, logo vai se tornar pública. Né? Então, eu gostaria, senhor presidente de exercício, que a gente fizesse aqui uma discussão interna nessa casa, nesse sentido. Nós precisamos de documentos para a gente trabalhar. O Executivo precisa de aprovação de normas jurídicas nessa casa para poder trabalhar. Então, se não tiver esse diálogo nesse sentido, não tem como a gente fazer o nosso papel. Né? Então, eu acho, o vereador Marcos Nunes já colocou outras vezes aqui, olha, ô Marcos, vereador Marcos, desculpa se chamar simplesmente Marcos, mas essa casa aqui ela tem que começar a colocar também uma barreira nisso aí, no sentido de que a gente aprova aquilo que o Executivo nos manda, mediante o fato de ele mandar documentos para a gente poder trabalhar. Muito obrigado, boa noite a todos.
Boa noite, vereador. Convido então para o uso da tribuna, vereador Paulinho Brasília. Senhoras e senhores, boa noite. Vocês que estão em casa, nos assistindo e nos ouvindo através da TV, rádio, enfim, internet, e o público presente aqui. Olha só, eu recebi, primeiro eu quero cumprimentar todas as pessoas que passaram aqui. Seu João, o senhor tem razão, eu acho que o que nos incomoda nós temos que falar. E se a tribuna é livre, nós temos que realmente falar aquilo que está nos incomodando. O senhor fez correto, o vereador Geraldão também tem o direito dele de dar a resposta. Perfeito. Em relação ao rapaz que esteve aqui da dengue, perfeito o que ele falou. Eu acho que nós temos que realmente darmos as mãos. Daqui a pouco tem chuva aí, e eu ia fazer uma pergunta para ele, já faço aqui, se der para você responder rapidamente. Casos de dengue na nossa cidade, quanto nós temos, como é que está isso, ou vocês não têm essa noção ainda? Né? Então isso nos preocupa muito, gente. Tá certo? O fato é que essa cidade está jogada às traças. Nós não temos prefeito. Nós não temos prefeito. Cidade está jogada às traças. Às traças. Praça suja. Praça suja. A cidade está imunda. Está um verdadeiro descomando. Ninguém sabe quem manda nessa cidade. E aí a gente tenta falar alguma coisa, não pode, porque não sei o quê, papapá, papapá. Ele não vai processar porque nós temos imunidade. Então eu posso falar. Eu posso falar. Aqui eu posso falar. Certo? Então vamos lá. A senhora secretária de saúde, aproveita que amanhã vocês vão ter uma reunião lá na universidade, acho que é Economia Rural, no auditório da Economia Rural, e peça para tomar providências em relação a isso aqui, senhora secretária de saúde, que é uma vergonha isso aqui. Eu recebi, agora há pouco aqui, uma senhora, a idade dela deve ser uns 70 anos, e ela veio falar o seguinte para mim. O nome dela é Dona Maria do Carmo Messias Pereira, moradora da rua Joaquim Policarpo, número 200, do bairro Santo Antônio, esposa do senhor Benedito Pereira, que há 2 anos utiliza de oxigênio em sua casa. E isso vinha sendo pago pela prefeitura. Misteriosamente, de 4 meses para cá, não se paga mais o oxigênio do homem. Não se paga. Era uma ajuda de custo de R$70. E aí, a conta de luz dela agora está vindo um absurdo de cara. Dos 12, 20 reais que ela pagava, ela me mostrou ali agora, R$124. R$124. E ninguém da Secretaria de Saúde dá satisfação para ela. Dá satisfação para ela. Então, senhora secretária de Saúde, a senhora que, quando a senhora assumiu, o primeiro ato da senhora, nada contra os médicos, tem todo o direito do que eu vou falar. O primeiro ato da senhora, quando a senhora assumiu, a senhora veio aqui, sentou ali, veio pedir aumento de salário para os médicos. Perfeito. Perfeito. Merecem, sim. Mas a senhora tem outros contextos. Eu já peço daqui a pouco 1 minuto, viu, presidente? Mas tem outros contextos para a gente olhar também. Por que a dona Maria do Carmo Messias Pereira vai até vocês perguntar por que foi cancelado os R$70 para o marido dela, que usa o oxigênio? Não tem resposta. E ela vai ser internada depois da manhã. Então eu tenho aqui, senhora secretária, o telefone dela, eu vou deixar na secretaria aqui. Na secretaria. O telefone dela e o telefone dos vizinhos. Para que a senhora peça alguém, nessa reunião amanhã que vai ter na Economia Rural, por favor, peça alguém da Secretaria de Saúde para ir lá. Saber o que houve, por que aconteceu. Muito obrigado, senhora secretária. Eu estava muito feliz porque o secretário de obras estava aqui, mas de repente ele sumiu. E aí, eu recebo também aqui, gente, moradores da rua Maria Eugênia, rua José Mairink. Foi feita uma rede pluvial lá, mas não taparam os bueiros. Aí o que aconteceu? Caíram crianças nos buracos, até o carro da Polícia Civil, às 4 da manhã, caiu nesse buraco. Né? Esteve preso nesse buraco.
Prometeram fazer o calçamento e até hoje nada. Então, por favor, vão lá, gente. Secretaria de Obras, vai lá, senhor secretário. Nós que depositamos uma confiança no senhor, quando o senhor esteve aqui pedindo para que nós aprovássemos os 3 engenheiros que a prefeitura estava precisando, e aí nós fomos pegos com um golpe, porque isso foi um golpe, isso foi traição. O senhor, o primeiro engenheiro que o senhor contratou, seu secretário, foi justamente o ex-secretário que nós chamamos aqui 3 vezes para dar explicações e nunca teve aqui. E nunca teve aqui. Aí o senhor vai e contrata o mesmo secretário para ganhar um dinheiro, e ele é de Ponte Nova. Então nós não temos engenheiros capazes aqui na nossa cidade? Tudo agora é Ponte Nova? Tudo agora é Ponte Nova? É procurador? É engenheiro? Ué, Viçosa, cadê os nossos profissionais? Então, com a palavra Secretaria de Obras, para fechar, eu mostrei aqui a foto, um segundo só, senhor presidente, a foto da entrada do cemitério de São José do Triunfo, que o portão, eles tinham tirado o portão para consertar. Agora, pasmem. Aí eu liguei para o Marquinhos do Cantinho do Céu, que é do Parques e Jardins. Conversei com ele, beleza, tá? Não, Paulinho, o seguinte, inclusive, a Câmara Municipal doou um portão. Só que ele está com um problema e a gente não consegue consertar. Beleza, sabe o que eles colocaram lá? Arame farpado. Não dá, gente. Por favor, vamos tratar o povo com mais seriedade. E não tenha medo que a gente fala, não. Porque a gente só fala aquilo que está errado aí fora. Aquilo que está errado, que não está dando certo. Para quê? Para abrir os olhos de vocês. É justamente para abrir os olhos de vocês. Administração de Viçosa, não subestime a nossa inteligência. Só isso. Vereador. Vereador Helder Evangelista. Popular Helder Cheirinho. PHS, né? Do PHS. Com o senhor a palavra. Boa noite, senhor presidente em exercício, em nome do qual eu cumprimento aqui Aliás, em nome do qual eu vou cumprimentar diretamente ao Paulinho Brasília, né? Aos meus nobres colegas, e ao público presente e os que nos assistem e nos ouvem. Bem, como o Paulinho disse aqui em relação ao Rua José Mairink, muito bem lembrado, viu, Paulinho? Muito bem questionado esse assunto, que eu me lembro que eu fiz várias indicações para essa rua, que essa rua realmente não tem calçamento. É uma coisa incrível. Foi feito sim a captação de água, porém, como foi dito aqui, largaram os bueiros abertos, né, no local da captação. Calçamento não tem. Assim como eu tenho aqui a reclamação do Caleb, lá do João Brás, em relação à Rua Coimbra, dos bueiros, dos tampões que foram colocados lá. Me mandou aqui uma foto de um bueiro que já está quebrado. Tá, mas já entrei em contato com o secretário de Obras, como bem disse Paulinho, que aqui estava. Então, o que ele me disse é o seguinte: ou o assentamento foi no desnível, foi fora do desnível, por isso não aguentou a pressão, que é um fato que será apurado. Ou um defeito de fabricação, um outro fato também que vai ser cobrado quanto a isso. Agora, Caleb, em relação ao que você diz aqui, aos buracos na rua, o que o secretário de Obras me passou é que tem uma previsão de asfaltamento para essa rua. Mas isso é previsão do secretário, ele que me passou isso. Tá? Então, eu estou vendendo o que eu comprei. Muito bem lembrado que hoje também é o dia do cantor. Parabenizar aqui o Idelmino, porque além de vereador, professor, rapaz, o homem da canta, sabe? Vereador, você sabe o nome de cantor dele, vereador? Não, estou sabendo. Zeca Goiano. Zeca Goiano? Zeca Goiano. Puxa aqui, ele deu uma palhinha de 2 músicas dele ali, excelente, está de parabéns, professor. Se você largar a profissão de professor e não ganhar mais para vereador, já está com a profissão garantida. Parabenizar aqui ao Marcos, muito bem dito aqui, Marcos, o que você disse aqui em relação à dengue, é uma coisa que essa casa vem batendo desde o ano passado também, né?
Infelizmente, o Poder Executivo, como já foi aprovado aqui a lei para que se multasse os lotes, inclusive parece que de autoria do professor Edelmino, os proprietários dos terrenos, isso não vem acontecendo. Mas também nós temos problema com fiscais, acho que deveria ter um número efetivo maior de fiscais, para que tomem essas devidas providências, que realmente o cidadão ele só aprende quando sente no bolso. Infelizmente. Enquanto ele não sentir no bolso, ele vai continuar pegando a latinha que está na casa dele, jogando no terreno do vizinho, que é mais fácil. Mas ele esquece que a dengue ali vai proliferar e vai para a casa dele. Né? Ele imagina que ele jogou a latinha e a dengue vai ficar no terreno do vizinho. Bem, gostaria de informar aqui que hoje, em contato com a secretária de Obras, eu e o vereador João Josino, em relação, Lidson Lehner, ao nosso... A indicação que foi feita, solicitando que a abertura, o funcionamento dos PSFs no horário de almoço, que se tivesse ali um funcionamento mais efetivo. Então foi informado a nós que no até dia 4/8 isso aí será implantado. Secretário de Saúde, viu? Não é obra, não. O que eu falei? Aí eu estou ficando doido com essas obras da cidade, me perdoem. Peço desculpas, peço perdão, mas me perdoem. É obra que me deixa louco, ainda mais por ser presidente da Comissão de Obras. Então, a secretária Ildamar, o que ela nos informou foi o seguinte, que até o dia 4 os PSFs estarão funcionando em tempo integral, e havia ali um questionamento que eu e o João Josino recebemos também, que se colocaria ali um agente de saúde para que ficasse no PSF, né? Nosso primeiro questionamento era o seguinte, um agente de saúde não tem capacidade para atender um paciente que chega passando mal. Né? Então, mas ela ficou de olhar essa questão, que se coloca até um técnico de enfermagem. Agradecer ao Departamento de Trânsito, ao Arlindo, né? Poucas pessoas conhecem por Arlindo, mas é o Montanha, pelas sinalizações que tem me atendido. Agradecer que coisa que eu nunca fiz durante esse período de Câmara foi agradecer a empresa União. Nunca fiz isso, mas gostaria de agradecer, principalmente no período de greve, no período da falta de ônibus, tá? Sempre nos tem atendido muito bem, tá? Em relação a sepultamentos. Agradecer de coração a empresa União por esse apoio dado aqui à nossa comunidade. Recebi uma notícia muito boa hoje, que nós já temos... esqueci a palavra, me fugiu aqui, gente. Não é Alzheimer, não, tá? Já temos a secretária de Polícias Sociais. Né? Inclusive ela foi, já havia sido indicada tanto por você, Lidson Lehner, quanto por mim, tá? Que é uma pessoa que eu considero muito competente, espero que nada estrague o trabalho dela, que ela tenha realmente autonomia para trabalhar, tá? Que é a Elaine, certo? Uma pessoa muito competente. E, além disso, formada na área, né? Formada na área. E, pois é, mas, como eu disse aqui, eu espero que ela tenha autonomia para trabalhar. Porque não adianta a pessoa ser o mais competente do mundo se ela é amarrada em tudo que vai se fazer. Ok? E parabenizar a seleção brasileira, parabenizar os mercenários da nossa seleção, né? Que eu não poderia deixar de falar aqui. Principalmente pela última derrota para a Holanda. 10 gols em uma semana. Parabéns a ela. Ô, vereador, você não pode esquecer que o Brasil fez um gol, ué. 10-1, sim, senhor. Muito bem. Convido o vereador Sávio José, do Carmo Silva. Professor Sávio. Obrigado, presidente em exercício, vereador Lidson Lehner. Senhores vereadores, boa noite, público presente, aos que nos assistem, nos ouvem, à imprensa aqui presente, aos servidores dessa casa, meu boa noite a todos e todas. Já está na tela ali, então, primeiro eu vou fazer um convite a todos que nos assistem, mas principalmente aos professores da rede estadual. Na quinta-feira, daqui a 2 dias, dia 17, às 19 horas, aqui na Câmara, nós vamos estar debatendo a Lei 100. Para os que não têm conhecimento, a Lei 100 é aquela lei do então governador Aécio Neves, que inconstitucionalmente colocou no quadro dos servidores do Estado quase 100 mil funcionários, e o STF, o Superior Tribunal Federal,
julgou essa lei inconstitucional. Na época, então, o governador foi avisado por diversas vezes que aquilo era inconstitucional. E daqui a pouco tempo, esses servidores estarão desempregados e sem nenhuma estrutura, nenhuma base de emprego. Para esse debate, nós temos o prazer de receber o deputado estadual Rogério Correia e a presidente da CUT Minas e do Sindiúti Minas, Beatriz Cerqueira. Então, convido a todos, é um debate sobre a lei e as suas consequências, principalmente o senhor, vereador Edelmiro, se puder estar presente, vereadora Marilândia, vou fazer um convite também, todos os vereadores, mas mais específico na área da educação, vereador Edenilson também, na quinta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara. Bem, também na quinta-feira, gostaria de convidar a todos, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, estará em Viçosa o nosso candidato ao governo de Minas, senhor Fernando Pimentel, ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro de Desenvolvimento e Indústria, estará aqui a partir do meio-dia, ficará até às 6 horas da tarde, viu, vereador João, vereador Helder, vereador Lidson, todos os vereadores que se sentirem à vontade. Depois a gente vai passar a agenda, mas ele estará aqui no centro da cidade, visitando a cidade e colocando as suas propostas para o Estado de Minas Gerais. Bem, mais 2 pontos. O primeiro, vereador Edelmiro, o senhor aqui falou, e o vereador Sérgio Nofino falou também, da falta de compromisso do Poder Executivo na resposta aos nossos requerimentos. E não só a falta de compromisso nas respostas, mas também no que eles prometem mandar para essa casa, fora os requerimentos. Há 2 semanas atrás, chegou aqui, vereador Meio Quilo, uma correspondência falando que o percentual de reajuste dos servidores municipais ia chegar naquela semana. Aquele 1,38 que falta para compensar a inflação, chegou um ofício dizendo isso, vereador Edenilson. Ainda essa semana estaremos encaminhando para a Câmara. E aí, vereador João, já tem quase 15 dias e não chega. Então, isso mostra a total falta de compromisso do Poder Executivo com os seus próprios servidores. O presidente dessa casa, vereador Luiz Eduardo, pediu ao vereador Alexandre que ligasse diretamente para o prefeito para cobrar isso. O vereador Alexandre ligou, não conseguiu falar, ligou para o controlador assumiu de mandar isso e não chega, não é isso, vereador? Então, mostra a total falta de compromisso, de interesse do senhor prefeito municipal, da sua equipe, em resolver esse problema. Outro problema que bate à nossa porta, e ontem eu estava escutando a rádio, e ouvi o senhor Edson Berg dando entrevista para a rádio universitária, ele foi categórico, vereador João, se não chover essa semana, a partir da semana que vem, Viçosa tem racionamento de água. E aí a gente tem que avisar a população, no meu ponto de vista, é o seguinte, vereador Geraldinho, independendo de chuva, que é claro que é importante em qualquer lugar do mundo, falta de água, principalmente no Brasil, com os recursos naturais que tem, é incompetência administrativa. É em Viçosa, é em São Paulo, no lugar que for. A chuva, ela ajuda, ela é necessária, é óbvio. Ninguém vai falar que não é. Agora, isso é incompetência administrativa, isso é falta de planejamento, isso é não saber usar o recurso natural de forma responsável. E é claro que podem falar, mas tem o cidadão também que não colabora, que lava a calçada todo dia, que lava o carro todo dia. O poder público ele tem que monitorar isso. Tem que monitorar isso. Agora, o que é covardia é a cidade ficar sem água. Porque sem querer fazer um escalonamento aqui de importância, mas é um dos recursos naturais mais importantes. A gente fica sem luz, mas sem água para escovar um dente, para lavar uma vasilha, é muito difícil. Então, a gente faz aqui a cobrança pública ao Poder Executivo, ao SAAI. O senhor diretor do SAAI, que deu a entrevista ontem, não esclareceu como vai ser esse possível racionamento. Eu já adianto aqui, tomara que ele não seja setorial, vereador Geraldão, para prejudicar as periferias. Se existir racionamento, tomara que ele seja para... Tomara que ele seja não, né? Se tiver que existir, que ele seja equivalente a todos os moradores da cidade. E não faltar, vereador Geraldinho, no Santa Clara, ou no bairro União, ou no Bom Jesus, e não faltar no centro, não faltar na Coelho Bernardes.
Isso, eu repito aqui, eu estou especulando. Ele não disse como será, mas se caso tiver que ter racionamento, eu espero pelo menos que não prejudique a periferia da nossa cidade. Vereador Geraldão. Na verdade, nobre colega, não com toda a certeza do mundo, mas há cerca de 2 semanas soltou água em Clélia Bernardes e Lourdes. E fui super procurado lá pela população, até porque eu voltei ao bairro de Lourdes. E aí entrei nessa discussão que o senhor tratou aí, né, de faltar um pouco mais de administração, entendendo o nosso manancial, que é rico para outros lados. Mas, quando ele falou de racionamento, a colocação que ele fez é que os bares passariam a não receber água. Sim, essa foi a colocação. Ele falou que primeiro os estabelecimentos como bares e similares não receberiam água nesse período de racionamento. Ok, vamos esperar. Torcer para chover, mas não é a chuva que vai acabar com a incompetência desse executivo dessa cidade. Obrigado. Dentro do debate do vereador Sávio, ainda existe a informação de que não estão sendo realizadas novas ligações de água. Isso já acontece há meses já. Deu uma chuvinha no carnaval aí retornou as ligações, só que agora tem bom tempo que já não faz mais ligações de novos hidrômetros, seja residencial, comercial, enfim. Só questão de ordem, senhor presidente. Eu não posso deixar passar esse momento aqui e lembrar que nós temos aí uma outra variável, outro fator para entrar nesse município, que vai impactar demais o fornecimento de água da cidade, que é possível passar do mineroduto da Ferros pelo município de Viçosa. E lembrar que até o dado momento, o executivo ele não se posicionou, mesmo tendo já várias entidades, o próprio SAAI, a Associação dos Geógrafos do Brasil, né, a própria Câmara se posicionando, a universidade está sinalizando para isso, né, no sentido de ser contrário à passagem do mineroduto nesse curso, né, pelo município de Viçosa. Né? Então, eu acho que o Executivo tem que começar a tomar posição, né, o próprio Sávio colocou aqui a questão de políticas voltadas para isso, né, no sentido de melhorar o abastecimento de água da cidade. Eu acho que o principal deles seria exatamente esse, começar por ser oposição a essa passagem do mineroduto pelo município de Viçosa. Obrigado. Os estudos apontam aí a drenagem da água desde o Mainarte. Quantos milhões irão ser gastos com essa obra? O vereador Marcos Nunes, para uso na tribuna. Senhor presidente, enquanto o Marcos Nunes caminha até lá, só lembrar que também em Mainarte o mineroduto também vai cortar o rio Turvo ali. Ou seja, até o abastecimento futuro de água do município vai ficar comprometido também. Afeta o hoje e afeta o futuro. Correto, senhor vereador. Uma pergunta breve, senhor presidente. De repente o senhor sabe responder. O vereador já está pronto para falar, Geraldão. A questão da ET 3 Barrinha, até que ponto ela vem para sanar isso? ET 3? ET 1, né? Não, estação... Tratamento de esgoto, é diferente. É de esgoto. É ETA. 3 que seria do Mainarte. Exatamente. Bom, boa noite a todos e todas. Obrigado, senhor presidente, todos que me ouvem, né, nos assistem, né, nos acompanham pela internet, público presente, funcionário dessa casa, enfim, meu boa noite a todos meus colegas vereadores. Eu vim aqui hoje também não para trazer um debate, para falar de um debate mais geral, mais a nível de Brasil, afinal de contas a eleição está aí, a Copa acabou, mas né, o Idelmino ponderou o que o Sávio falou, eu acho que a questão é essa mesmo, né? Acredito eu que não deve existir no Brasil nenhum município que tenha, entre aspas, no quintal da casa, grande competência técnica igual nós temos no UFV, e não deve também existir em nenhum município do Brasil técnicos que conheçam tão bem a bacia do Ribeirão São Bartolomeu, que é o que abastece o nosso município, né? Se eu não me engano, posso falhar aqui nos dados, me parece que 98% da água que cai na bacia do São Bartolomeu, ela vai embora, né? Só 2% fica. As represas do UFV que conseguem fazer aquela captação ali. E, assim, várias pessoas, né? Eu já estou ficando careca de ouvir pessoas que vêm aqui, técnicos daquela instituição, dizendo que a bacia... A região do Paraíso da Bacia do São Bartolomeu poderia ser um exemplo para o mundo de produção de água, da gente realmente fazer uma coisa bacana, que pudesse servir de exemplo para nós,
moradores de Viçosa, para os estudantes, mas ninguém dá a mínima para essa situação, larga para lá, e eu acho que nós precisamos aprender, né? E quantas vezes aqui nessa tribuna, acho que tem quase 6 anos que eu estou repetindo que vai faltar água em Viçosa, que tem problema, que está se falando nisso. Só que se você vai conversar hoje com os responsáveis por essa política, vai dizer, não, esse é um problema do Brasil inteiro. Olha, sabe, não seria problema nosso, se realmente a gente estivesse cuidando daquele local, né? Retendo a água lá, não seria problema nosso. Agora, nós precisamos, teve aqui o Rômulo Ribon, não sei se vocês lembram, dizendo que ele é especialista na área, esteve nos Estados Unidos, conhece um local que era tudo degradado e hoje mostrou aqui para a gente, aliás, com fotos, manancial antes e depois, com esse tipo de cuidado. Mas, infelizmente, a nossa visão ainda é desenvolvimentista, o nosso negócio é furar buraco e buscar água lá no Mainarte, sem se importar com a qualidade de verdade que seria ser o produtor dessa água. Eu acho que a gente precisa entrar nesse debate, porque parecia que o movimento pelas águas e contra o mineral da Ferros era só um simples movimento. Não é, está aprovado aí, não é, está aprovado aí. Senhor vereador, me concede uma parte rapidamente, lembrando que, pós-retorno nosso desse recesso parlamentar, a nossa Comissão Parlamentar de Enfrentamento à Construção do Mineroduto da Ferros, né, ela vai entrar efetivamente em trabalho, né, e logo a gente vai agendar com os meninos da campanha pelas águas uma reunião aqui com essa comissão e a gente vai fazer esse enfrentamento institucional. Obrigado. Eu disse aqui, semana passada falei muito rapidamente porque o meu tempo foi curto, vou gastar um pouco mais de tempo. Eu estava prevendo e me arrisquei falando aqui que a Copa seria um sucesso, que a Copa do Mundo, da FIFA, realizada no Brasil e etc., seria um sucesso. Então é o seguinte, as pessoas se preocuparam com a construção de estádio, a gente que estava acompanhando um pouco mais as informações, estávamos antenados na questão de mobilidade urbana, e hoje você pode ir, né, o BRT de Belo Horizonte, você vai ver que, embora tenha arquitetos que condenam aquele tipo de modal, aquilo custou muito mais caro do que o Mineirão. Eu estive no Rio de Janeiro, né, e tem a Transcarioca, uma obra belíssima, também um BRT, né, como legado da Copa. Obviamente eu não vou fazer aqui todo um detalhamento, mas até em homenagem à imprensa aqui presente, que às vezes me questionam, né, tem gente que trabalha para que o Brasil não seja o Brasil, tem gente que trabalha para que o povo brasileiro não tenha orgulho de ser brasileiro. Acredito que o presidente Lula ele conseguiu resgatar um pouco dessa fugiu a palavra aqui, dessa autoestima do brasileiro, e logo depois isso parece que vem caindo. Eu acho que é tempo de eleição, é um momento da gente parar, pensar, discutir os projetos, discutir o país, e eu estou falando disso porque o momento de eleição é um momento de muita propaganda, de muito marketing, e traz para o eleitor uma dificuldade realmente de chegar no centro do problema. Eu reporto, obviamente, a questão da Copa do Mundo a uma imprensa que quer transmitir a ideia de que a coisa não presta, né? Obviamente, aqui eu vou defender sempre, né? Não pensem vocês da imprensa que eu sou nenhum idiota e bobo, não. Eu vi o que a imprensa fez, por exemplo, nesse Brasil, na época do governo militar. Eu estava lá, jovem, vendo a imprensa lutar contra. Então, a gente tem que valorizar. A imprensa é livre, ela é séria, mas, infelizmente, a gente costuma falar que tem o partido da imprensa golpista, né, o PIG, e realmente ele existe, e ele parece que torce contra o Brasil. Lógico que nós temos muito problema no nosso país, mas nós temos tentado enfrentar esses problemas, a gente tem crescido numa série de coisas. Estamos longe ainda de atingir o que nós precisamos, mas nós precisamos trabalhar para poder chegar lá, né? Estou recordando aqui as nossas inúmeras reuniões nessa casa, tentando fazer uma políticazinha simples aqui acontecer, e a gente não dá conta que, no sentido de ter mais transparência, de ter mais controle, de combater a corrupção, de tentar ver se a gente realmente cresce e se vai, né? Infelizmente, né, fui tratar do assunto da água, da parte, eu não tenho tempo de continuar falando aqui, mas é para dizer o seguinte, acho que o brasileiro tem que levantar a cabeça, o momento das eleições, eles são importantíssimos, não adianta a gente desprezar, achar que a gente não deve participar, a gente tem sim que participar, entrar no debate, para que a gente eleja os melhores representantes, né, dentro daquilo que serão as eleições desse ano. Tem mais uns 2 assuntos aqui, mas agradeço, senhor presidente, fica para outro momento. Obrigado, boa noite. Dispensa a reinscrição. O último inscrito, vereador Geraldinho Violeira.
Muito obrigado, senhor Paulinho Brasília, quem cumprimento o nosso presidente em exercício, Lídio Solene, demais vereadores. O que me tomou ocupar essa tribuna foi o pronunciamento, tanto do Marcos Nunes, quanto o do Sávio José. Esse orgulho e autoestima, Marcos Nunes, de ser brasileiro, de quem nos está assistindo em casa e quem está aqui na tribuna, quem está aqui presente no plenário, os vereadores, que de verdade ocupam o seu exercício, a sua função, e com honradez, né, desempenham um bom trabalho. Mas antes disso, desejar uma boa noite aqui a todos que estão aqui na tribuna, aqui na Câmara Municipal, que nos assiste em casa, pela internet, Rádio Universitária FM, os funcionários dessa casa, funcionário da TV Viçosa. Desejar aqui um bom descanso aos vereadores, que quem nos assiste em casa, quem nos acompanha pela TV, rádio, internet, que terá esse recesso parlamentar. São 2 semanas consecutivas que não terá a transmissão das reuniões da Câmara. E já, né, desejar um bom descanso aos vereadores, que eles reflitam esse 1 ano e meio de exercício já completado e que ainda faltam 2 anos e meio de um trabalho competente, árduo e difícil. Sei disso. E que ainda faltam 2 anos e meio. E que tudo o que está acontecendo no município de Viçosa reflete no nosso trabalho. É nossa culpa. É minha culpa, eu assumo essa culpa de tudo que está acontecendo no município. As pessoas me param na rua e falam uma pergunta só. Infelizmente, eu assumo essa culpa. E não estou aguentando mais ser culpado disso. Me desculpe a franqueza de todos. Falar uma palavra que o ex-militar dessa casa, é até difícil a palavra aqui que ele me passou, o Pedro, descerrar a bandeira brasileira que hoje foi levantada para a Copa do Mundo de Futebol. Não só o futebol, mas tem outros esportes que os brasileiros também passarão a gostar a partir da Copa do Mundo, que foi desonrosa para os brasileiros? Não. Foi para 11 jogadores, que o valor desses jogadores, professor Lima, é R$1 bilhão. O valor desses 11 jogadores. Que compromisso que esses homens têm com essas pessoas, esses 11 jogadores de futebol, têm com a nossa nação? Nenhum. Handebol, basquete, vôlei, karatê-do, judô, qualquer outra arte. Não vamos descer essa bandeira brasileira, essa honradez de sermos brasileiros. Vamos nos unir para um propósito único. As eleições vêm aí, Marcos Nunes disse muito bem. Independente de quem for os candidatos, vamos nos unir a um propósito único e que possamos pensar mais um pouco nessas eleições, refletir. São 3 meses de caminhada eleitoral, mas que vão se refletir para 4 anos. Pensem muito bem no que, depois desses momentos de insegurança que a gente passa na rua, que a Câmara hoje está passando, momento de insatisfação, nós todos somos culpados disso tudo que está acontecendo. Vamos pensar muito bem, as eleições vêm aí, são esses 3 meses de campanha, de caminhada. Vocês têm que muito pensar, vocês que estão assistindo em casa, nos ouvindo pela rádio, é um momento que vocês têm que refletir e tomar muito cuidado com os candidatos que aí virão. Quero cumprimentar o Marcos Alpino e o senhor José Salles, que utilizou a tribuna aqui de forma democrática, João Salles e o Marcos Alpino. Queria eu, Marcos, que outros servidores tivessem o dom da palavra que o senhor teve aqui
e que de forma clara e objetiva tivesse o compromisso que você teve aqui nos seus 5 minutos. Poucos funcionários da Prefeitura Municipal de Viçosa teve a ocupação que o senhor teve aqui, de forma franca, objetiva e sábia. Acho que o senhor, de fato, ocupa um cargo que é merecedor ao senhor. Se sinta como um cargo que o senhor merece. Os outros funcionários de cargos comissionados, pouco têm a honradez que o senhor tem. Muito obrigado e boa noite. Vereador Geraldinho, no uso de sua palavra, ele disse que os jogadores não têm compromisso. Geraldinho, eu vou ter que discordar do senhor, porque tem, com a Nike, com a Adidas e outros patrocinadores. Eles têm compromisso, certo? Aproveitando, vereador, eu não sei se o comentarista da Globo esqueceu, mas existe, ele disse que é a zaga da seleção brasileira foi um compromisso que esses patrocinadores tiveram com a escalação da zaga brasileira. Não sei se ele... A loucura maior que pela FIFA, o maior jogador, que foi o Messi, né? Recebeu lá seu troféuzinho lá, né? Ele não foi escalado, né? Na seleção da FIFA. Interessante, né? Isso acontece, né? Bom, eu gostaria de provocar a nossa assessora aqui, nossa Ana Laura, que colocasse uma foto inédita para os senhores apreciarem. Primeira vez que eu trago essa foto, não é? Eu gostaria de cantar parabéns, que hoje faz 4 meses que essa porta está em pé no mesmo local. Ninguém roubou e nem tem interesse de roubar. E é tão lamentável ver essa situação, é tão gritante a falta de comprometimento com o município que essas pessoas estão tendo. Não sei se os senhores passam por essa localidade. Eu, sempre passando por aí, eu sou apontado, eu sou vaiado, eu sou criticado, porque julgam que é culpa minha. E essa situação, ela até quando vai continuar? Vereador Geraldão. Na verdade, fazer uma ressalva, né, e aproveitar para mandar até um abraço ao Ednei, cidadão viçosense, mais conhecido como Dinei, que quase que semanalmente me lembra, fala lá na Câmara que a porta continua no mesmo lugar até hoje. Não, mas eu não deixo os senhores esquecerem, não, pode deixar. Apenas a foto traz momentos diferentes, né? A porta um pouco mais apodrecida de ficar no tempo, né? Ou talvez empenada, mas ela continua no mesmo local e, infelizmente, a gente cobra, a gente pede como representante da população, né? Não dá tempo da gente chamar mais um, que agora temos apenas reescritos. Vereador Edelmino, daí mesmo, vereador, para não prolongar muito. Vamos trocar a porta, né? Que eu acho que a porta, daqui a pouco, ela vai se desmaterializar-se. Muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu acho que até mereceria a ocupação de tribuna, porque eu quero, na verdade, parabenizar a iniciativa de 2 colegas, né? Eu acho que a tribuna realmente seria o local mais adequado para fazer isso. O próximo reescrito seria o vereador Geraldão. Mas então... a questão aqui é que nós temos 2 colegas, uma iniciativa importante. Primeiro, parabenizar o vereador Sávio José, né, pela discussão da Lei 100, vereador. Né? A gente sabe o que está por trás da Lei 100, né? Só rapidamente colocar aqui. Teve-se um processo simplificado, vereador Sávio José, para contratar esses quase 100 mil funcionários, e assim foi feito pelo governo de Minas. E durante esse período não se recolheu, né, parte patronal desses funcionários, gerando uma dívida grande do Estado com esses funcionários. Quando o governo de Minas tentou pegar empréstimo junto ao governo federal
e não o obteve por causa dessa dívida, ele resolveu, então, criar a Lei 100 no sentido de efetivar todos esses funcionários. Ou seja, criou uma lei constitucional para tornar o Estado legal para que pudesse, então, pegar empréstimo junto ao governo federal. Então, só parabenizar o meu colega aqui, né, por essa iniciativa, que é importante principalmente para a classe educadora. E também o vereador Paulinho Brasília, né, pelo projeto, né, Ler e Desenvolver, que hoje está até no G1, tá certo? Então está sendo colocado aí de maneira, né, país todo, né? E o vereador Paulinho, quando o senhor começou esse projeto, né, várias pessoas falaram comigo: olha, o vereador Paulinho, ele vai se decepcionar porque os livros não serão colocados ali, serão levados, não vai voltar. Eu falei: olha, não é bem assim. A população de Viçosa é uma população educada, eu tenho certeza absoluta que ela entendeu a intenção desse projeto, né? E assim está sendo feito, né? O senhor está de parabéns, né? Espero também poder colaborar, né, de repente com alguns livros, né? E também que isso aí acabe sendo colocado em todos os ônibus que nós temos no município. Então, realmente, para parabenizar o senhor, tá? E agradecer o... Pois não, vereador. Pegar só uma parte, todos os sábados, todos os finais de semana, a gente vai instalar em 2 ônibus da cidade, em 2 linhas. Então, este final de semana, agora nós vamos instalar na linha, no carro da Barrinha e no carro de São José do Triunfo. Então, todo final de semana nós vamos instalar em 2 até concluirmos todos os carros. E a gente está aí aceitando doações de livros e já estão chegando. Eu já agradeço. Obrigado, senhor presidente. Bom, os reescritos: vereador Geraldão, Sérgio Norfino, professor Edelmino, Paulinho Brasília e Salvo José. No grande expediente, os senhores retornam à tribuna. A reunião está suspensa por 20 minutos.